Olá! Como estão vocês? Tá tudo bem com vocês? Comigo está também, está ótimo, graças a Deus. Então, gente, estamos aqui enquanto escola, enquanto sistema educacional do município de Pombal, começando uma nova etapa de ensino-aprendizagem, o ensino remoto. Estamos confiantes nas habilidades que vocês têm de nativos digitais. Vocês são muito potentes, vocês têm um potencial muito bom de saber lidar com as ferramentas tecnológicas. Então, isso nos move a começar essa nova etapa de ensino-aprendizagem. Então, gente, quando nós estávamos ainda no ensino presencial, lá no mês de março, nós estávamos conversando sobre globalização. Lembram? Então, a globalização é um processo antigo, né? Remota da época das grandes navegações ainda, quando os europeus, com seu império, eles conseguiram colonizar o continente americano, o continente asiático, o continente africano, a Oceania. E nessa colonização, houve uma permuta, houve uma troca muito grande de culturas, costumes, de aprendizagens econômicas, de cultivos. Então, isso já se tinha uma ideia do que era a globalização. Então, essa globalização, portanto, é um processo internacional que conecta os continentes, os países, de forma a alterar a economia, de forma a alterar a política, o setor social e a cultura. Então, a globalização, eu costumo dizer em sala de aula que eu considero uma filha do capitalismo, que é aquele sistema econômico que busca o lucro. Então, ele é quem impulsiona mais ainda a globalização. Então, a globalização, ela começou, como eu disse, nas grandes navegações, com as caravelas, com os navios. Depois, com o surgimento das revoluções industriais, novos meios de transportes, né? Novas formas de energia, novas invenções tecnológicas que se aprofundaram também depois da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial, e depois, sobretudo, na Guerra Fria, aquele período de competitividade entre o capitalismo e o socialismo. Então, surgiram novas formas de se comunicar, né? Tipo rádio, TV. E agora, no século XXI, a velocidade da luz, surgiu a internet. Então, esse processo de globalização, ele nos traz impactos positivos e negativos. Positivos, a questão do desenvolvimento, a questão de aquisição de objetos, de descobertas de medicamentos. Hoje nós estamos na nossa casa, nós não precisamos nos locomover, por exemplo, para um banco, para fazer transações, pagamentos, aquisições de materiais, compras. Nós não precisamos ir para a China para comprar um produto chinês. Ele está nas nossas mãos através das redes sociais. E para falar em chinês, né, nós estamos aí com um vírus
que está amedrontando o mundo todo. E é por esta razão, por este vírus, que nós estamos aí nessa reclusão social. Há mais de 90 dias sem ninguém comparecer às escolas. Por quê? Porque o vírus é de alta periculosidade com relação a contágio, contaminação. Então, gente, o novo coronavírus, ele é denominado de vírus da globalização. Por quê? Porque ele surgiu lá na China, no país mais populoso do mundo, do maior continente do mundo, que é a Ásia. E então, ele surgiu lá, mas devido à globalização, essas transações de pessoas, esses aviões que transportam essas pessoas, ele conseguiu chegar em todos os países do mundo, causando o que a gente chama de pandemia, porque teve essa pulverização virótica por todos os recantos. Como ninguém sabe ainda como lidar com ele, ainda não foi descoberto uma vacina, porque remédios para vírus não existem também, existe a vacina para se prevenir. Então, o que é que recomenda? O que é que a Organização Mundial da Saúde recomenda? Todos em casa, para evitar o contágio. Então, ele é o vírus da globalização, mas ele também já é chamado de vírus da desglobalização. Por quê? Porque da mesma forma que ele conseguiu atingir todos os países, ele está conseguindo também isolar os países. Vários governantes, presidentes já estão impedindo, fechando suas barreiras, né? Fechando as fronteiras, tá colocando barreiras mesmo, sanitária, está isolando o seu povo de outros povos. Então, por isso que ele também é chamado agora de vírus da desglobalização. Certo? Então, em sala de aula, nós já comentamos muito sobre os efeitos da globalização na nossa vida, diariamente. Já comentamos os impactos que ela pode causar, positivo e negativo, na economia, no social como todo, na cultura como todo. Hoje nós falamos que o mundo está pequeno. Por que o mundo está pequeno? Porque todo mundo se comunica com todo mundo às 24 horas do dia, não é? Vendo, ouvindo, falando, comprando, vendendo. E sem falar também no percurso de um país para o outro, que está muito pequeno também, através dos aviões. Né? O mundo tornou-se uma aldeia global. Por que uma aldeia global? Porque as culturas estão muito entrelaçadas. Todo mundo já conhece todo mundo. Se não conhece presencialmente, conhece virtualmente. Então, isso é a globalização. Então, devido a tudo isso, devido a nós termos sido alvo, estarmos sendo alvo dessa pandemia, o nosso Brasil está sendo alvo dessa pandemia, é que nós estamos de isolamento social. Mas graças a essa ferramenta tecnológica, a internet, nós estamos aqui, nos comunicando. Então, inicialmente, os nossos contatos serão pelo grupo do WhatsApp, mas se vocês tiverem no Play Store do seu celular o aplicativo Google Meet, então nós teremos também a oportunidade de estarmos conversando ao vivo, dando aula. Então, veja aí se vocês baixam esse aplicativo Google Meet para que a gente possa dar uma aula, conversar, discutir, trocar ideias, tá bom? Então, eu espero vocês lá, gente. Tomara que todos nós, possamos nos sair bem
dessa pandemia. O mundo já existiram outras pandemias, esta não é a única, não é a primeira. No final da Primeira Guerra Mundial, no início da década de 20 do século 20, teve uma pandemia, a gripe espanhola. Essa gripe espanhola, ela surgiu nos Estados Unidos, mas a Espanha, na época, quem divulgou tudo e a denominou de gripe espanhola. Chegou ao nosso Brasil, né, através das pessoas que foram na Primeira Guerra Mundial participar, e chegou a matar, né, chegou aqui no Brasil a ter uma cifra de 35 mil óbitos em 2 anos. Só que agora esse novo coronavírus, o Covid-19, ele em pouco mais de 90 dias já duplicou esse número de óbitos. Então, daí a gravidade dessa pandemia, gente. Então, fiquemos em casa, vamos curtir essa nova modalidade de ensino, a modalidade remota. Vocês vão amar. Eu sei que vocês vão gostar, que muita gente ficava se comunicando comigo. Ei, professora, nós vamos ter uma aula online, na internet. Então, chegou a hora. Então, cheio de expectativa boa, cheio de boa disposição. Estamos aqui para, junto com vocês, embelezar o ensino e a aprendizagem. Manter esse elo que nós já tínhamos, que nós chegamos a ficar um pouquinho distante agora, mas agora nós vamos manter, fortalecer nosso elo, para que vocês não se prejudiquem, para que vocês aprendam. Então, eu espero que vocês nos mandem, né? Não só sou eu, mas todos os outros professores, os colegas, todos nós enviaremos atividades, postaremos lá no grupo do WhatsApp de vocês. Para aqueles que não têm acesso à internet, a escola vai disponibilizar atividades escritas, nós também vamos encaminhar para as escolas, e aí vocês terão a oportunidade de estar conectado com a gente, tá bom? Então, eu espero vocês lá no grupo do WhatsApp, e quem sabe no Google Meet. Então, um abraço virtual, um beijo no coração de todo mundo, e até a próxima, tá bom?